Olá pessoal, meu nome é Endrigo, vamos aí ao terceiro vídeo da série, onde faremos a implementação de um sensor de movimento, conhecido como PIR. Então lá no primeiro vídeo nós fizemos a implementação do sensor de temperatura, TMP36, no vídeo 2, que foi o último vídeo, foi a ação de botões. E neste terceiro vídeo nós faremos a implementação do sensor de movimento, que é o PIR, e também do acionamento de LEDs. Então faremos duas coisas neste vídeo, porque o sensor de movimento ele é semelhante àquilo que nós fizemos para os botões no vídeo anterior. Então é isso aí, vamos lá. No nosso último vídeo, todas as ligações para o sensor de temperatura e para o nosso botão. Hoje o que nós vamos precisar é do sensor de movimento, PIR, é este cara aqui, e também de alguns LEDs. Então vou utilizar 3 LEDs aí, além obviamente dos fios para fazer as ligações que eu vou mostrar neste momento. O sensor de movimento, ele tem aqui 3 pernas, onde aqui nós podemos ler o da direita é o terra, o do meio é onde vai ter o sinal para a gente do movimento detectado, e o da esquerda que é a corrente. A diferença entre este para aquilo que nós já montamos é que este cara aqui ele trabalha com 5 volts e não com 3.3, que é a faixa que nós estávamos trabalhando aqui. Então para este cara nós vamos ter que utilizar a saída de corrente de 5 volts da Raspberry. Bom, fazer primeiras ligações de fios deste camarada aqui. Então, para o terra, vou colocar aqui um fio preto, está lá ligado. Para a corrente, um fio vermelho, tá aqui. E para o sinal, vou colocar um fio marrom. Tá lá ligadinho aqui. Certo. Feito isso, na nossa Raspberry, vamos ligar aqui, primeiro de tudo, o fio no pin número 2, que é ao lado aqui do 1. Esse eu sei de cabeça, ele tem a corrente de 5 volts, então é este aqui. E ele nós faremos a ligação lá na nossa protoboard. Para este caso eu vou utilizar esta coluna aqui. Então pronto, eu tenho esta coluna aqui com 5 volts. E o terra, para ele eu vou utilizar esse próprio terra aqui. Então eu já tenho na protoboard a carga. A ligação dele é bem simples, então nós vamos colocar o terra, que é este primeiro aqui, lá no terra da protoboard. A corrente nós vamos colocar na corrente da protoboard, na corrente 5 volts. E agora é só a gente escolher qual pin que nós vamos utilizar para receber o sinal. Dá uma olhadinha aqui. Nós utilizamos o número 11, que é esse daqui. Vai ficar um pouquinho difícil de ver aqui agora.
mas que é o verde do último vídeo, nós utilizamos o 11 para o nosso botão. Então eu vou utilizar aquele que está imediatamente ao lado de cá, que é o 13. Aliás, desculpa, que é o 12. Então vamos conectar este carinha aqui no 12. Então tá aqui o pin de número 12, que olhando aqui para aquela nossa velha imagem, vai ser o Wiring Pie número 1. Então no código fonte eu vou ter que utilizar o GPIO número 1. Os nossos LEDs, vamos fazer uma ligação sequencial aqui. Então a perna maior é a corrente e a menor é o terra. Então a gente precisa respeitar isso aqui na hora de fazer a ligação. Então lá na nossa protoboard, vou começar aqui com o vermelho. Colocar ele aqui perto do número 45 mesmo. Então tá aqui em diagonal. O amarelo na sequência, poderia ser um LED só, tá? Vou colocar 3 para ficar bem nítido quando acender. Então igualzinho, somente na entrada ao lado. E o verde também, a mesma coisa. Então a perna maior dele eu coloquei para o lado de cima e a menor para o lado de baixo. Então na maior eu vou ter que colocar a corrente e na menor o terra. Para o terra, então, basta que eu faça a ligação de um fio aqui dessa entradinha aqui até o nosso terra normal. Para isso eu vou utilizar este fio aqui. Então eu ligo aqui na perna menor dos LEDs até aqui o nosso terra. E agora um fio que vai ser a corrente, eu ligo aqui onde está a perna maior, as pernas maiores na verdade. E a outra parte do fio, eu vou ter que escolher mais um pin da Raspberry, porque o nosso programa vai acionar esta corrente quando o sensor detectar um movimento e assim acender os LEDs. Para isso, vamos escolher mais um pin aqui. Eu vou utilizar o de número 13. Vamos seguir a sequência aí, que é o nosso Wiring Pie número 2. Então no código fonte vai ser o Wiring Pie número 2. O pin 13 é exatamente o que está ao lado do 11, ao lado assim, olhando nessa posição aqui. Deixa eu tentar aproximar aqui. Então tá aqui. Este é o pin 13. Bom, tudo pronto aqui na nossa Raspberry. Então vamos lá para o código Java. Nós temos a inclusão dessas 3 linhas aqui e de 2 novas classes, sendo uma para fazer o controle da detecção de movimento e o outro para fazer o acionamento dos LEDs. Então na nossa Start App, a única mudança que nós temos são essas 3 linhas aqui. Criamos uma instância do LED Controller, chamamos o init, passamos essa instância para o construtor do Movement Detector Controller. Vamos dar agora uma espiada como fica essas classes. Neste vídeo eu aumentei um pouco a fonte para melhorar um pouco a visualização aí do código fonte. Então no LED Controller o que nós temos, diferente daquilo que nós já conhecemos, é que agora é Output. Ou seja, para acionar o LED eu vou fazer uma saída da Raspberry Pi de corrente lá para o LED. Então uma classe comum, comparando com as que nós já criamos. Então é o LED Controller baseado no GPIO Based.
E aqui no setup a gente está utilizando o GPIO número 2, que é o IronPy número 2. A única coisa que nós temos a mais aqui é um método protegido que vai ligar ou desligar o nosso LED. Este aqui que é o método do framework do projeto Py4j para você mudar o estado de um pin. Então aqui a gente passa um boolean true or false que vai ser para mudar o estado dele para alto ou baixo. Então o LED controller é isso, e no movement detector o que nós temos é o construtor que recebe o LED controller como parâmetro. No setup a gente tem o uso do GPIO número 1, que é o IronPy 1, que a gente já fez a ligação. Nós já fizemos a ligação, e aqui também, assim como tivemos lá no button, a gente tem um listener para que quando o movimento for detectado, esse método seja disparado. Então aqui eu pego o estado desse evento que foi disparado, ou seja, se ele está alto, significa que o movimento foi detectado naquele momento. Ele fica assim por um tempinho e depois ele é chamado novamente com o valor baixo, ou seja, ele volta para o estado padrão do detector de movimento. Nesse momento eu vou ligar ou desligar o meu LED, de acordo com aquilo que eu estou recebendo aqui, e aqui simplesmente para colocar lá no nosso console um print dizendo que o movimento foi detectado. Então é somente isso que nós temos aí de fonte. Gerando a aplicação. Então tá aqui. Sobrepor. Vamos colocar lá no nosso Raspberry Pi. Ok. E neste momento vamos executar a aplicação. Então iniciou todo mundo, o LED está ativo e o movimento também. Então nesse momento eu vou passar a minha mão na frente do detector de movimento. Tá lá que o movimento foi detectado. E nesse momento as LEDs aqui também já se acenderam. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então se eu passo a mão novamente, tá lá o movimento detectado. Veja que o nosso sensor de temperatura e o botão continuou funcionando. Pressionei o botão nesse momento, tá lá 18.7. Passei a mão na frente do sensor, movimento detectado. Vou mostrar aqui os LEDs acendendo. Aqui o sensor, a aplicação está acionada. Então se eu passar a minha mão na frente do sensor, tá lá os LEDs acendendo. Percebam aquilo que eu havia dito, ele fica aceso por um tempo, depois ele volta para o estado normal dele, do sensor de movimento, e é quando é disparado novamente aquele método lá. Então se eu passo aqui novamente, ele acende, fica um tempo aceso. A hora que ele volta para o status padrão, ele chama novamente aquele método, porque o estado dele alterou de alto para baixo. Então quando altera de baixo para alto ou de alto para baixo, o evento é disparado. E é isso que nós usamos para ligar ou desligar os nossos... Sim, nós concluímos aí mais um vídeo da série. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.